Olá, uma boa noite, salve, salve meu povo! Estamos começando mais uma live, mais um bate-papo legal nesta quinta-feira, dia 1º de julho de 2021. Meu nome é William Santos, eu sou do Ministério Adventista de Motociclistas aqui de Itararé e de Itararé para o Brasil e o mundo. Quero mandar meu primeiro boa noite aqui para o Carlos Moraes, que está sendo o primeiro a chegar aí. Boa noite, meu irmão! Um abraço para você aí, Carlos Moraes, lá de Embu das Artes, na Grande São Paulo, juntamente com sua esposa, com certeza, Aline Moraes. Estamos nessa quinta-feira aqui, começando novamente um friozinho gostoso, bom para usar uma blusa especial aí, e estamos iniciando. Aqui, como que está a temperatura aí onde você está? Para quem está aqui no sul, sudeste, deve estar bastante frio. O Raul Martins está chegando também. Uma boa noite, meu irmão. Raul Martins está com a gente também. Giovanni Nunes está chegando aí, lá de Antonina, no Paraná. Deve estar frio, deve estar frio. Aqui ontem estava com 1,7 negativo. Aqui chegou a 1,7 negativo. Tava um friozinho danado, um friozinho gostoso. Bom para andar de moto, desde que esteja bem agasalhado, é isso mesmo. Meu irmão Douglas Teixeira está chegando também. Que legal que essa turma está entrando toda aí hoje. Um moto abraço para cada um de vocês aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês. É sempre bom ver você entrando, ver você chegando aí nessa quinta-feira, reservando um espaço todo especial para esse nosso motoencontro. Motoencontro virtual, mesmo porque a gente não consegue estar aqui de forma presencial no momento, né? Não voltaram os motoencontros, mas vamos seguindo aqui, por essa ferramenta. Uma boa noite, meu irmão. Douglas Teixeira está com a gente. Quem mais está chegando aí, coloque aí de onde você está chegando aí, dá um alô para eu saber quem que está chegando aí, tá bom? E fala de onde você está vindo, já pode falar se está frio, como eu disse, ontem aqui chegou a 1,7 negativo, né? Então estava um friozinho bom, hoje não sei quanto chegou, talvez acho que não chegou negativo, né? Acho que por 1 ou 0, por aí devia estar. Fátima Oliveira, uma boa noite. Aqui uma temperatura, como é que você está aí, Fátima? Tá friozinho também aí? De onde você está falando, Fátima? Moto abraço para você, as nossas irmãs motociclistas chegando aí. Algumas já falaram assim, eu gosto, mas não sou motociclista, não tem problema, é nossa irmã do mesmo jeito. Estamos aí no mesmo barco, na mesma luta, os mesmos gostos aí pelo motociclismo, mesmo que às vezes não pilote. O Cláudio Traquina está chegando também. Cláudio Traquina, um moto abraço para você, o Cláudio de Santa Cruz do Rio Pardo. Meu moto abraço, ele é se eu não me engano é Ratel, né? Ratel Motoclube. Um abraço para você. A Fátima está falando, tá com a gente lá de Portugal. Fátima, que gostoso saber que você lá do outro lado, lá na Europa, do outro lado do oceano, está acompanhando aqui também. Né? Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Aí deve ser o quê? Se aqui é 8 horas, aí deve ser uma meia-noite, 1 hora da manhã, por aí? Acho que é mais ou menos isso, né? Não tenho certeza. Mas confirma pra gente se é isso mesmo. O Douglas de Porangaba, deve estar frio também. A Fátima é da cidade do Porto. Um abraço para Fátima, um moto abraço para os portugueses, um moto abraço para o pessoal aí do Porto. Que alegria, que satisfação saber que esse nosso bate-papo está atravessando aí para o outro continente, está indo por sobre o mar. Obrigado, obrigado, obrigado pela presença. E estamos junto nesse motoencontro, nesse bate-papo legal, nessa conversa virtual que nós vamos fazendo aqui. E você vai comentando que a gente vai interagindo por aqui. É isso que eu deixo gostoso, é nosso bate-papo aí sem formalidade, aqui de forma bem agradável. A Paulinha Silva Prado também está chegando aí. Paulinha, você está em São Bernardo do Campo ou está em Guaxupé? Acho que em São Bernardo do Campo. Moto abraço para você. Manda aquele beijo para Aninha, tá bom? Paulinha, manda
Um beijo para aquela princesinha. Não errei por muito, tá isso mesmo, meia-noite, 0 horas, tá lá em Portugal. Eu falo porque a minha cunhada mora na França, é 4, 5 horas de diferença daqui. Aí tá 12 graus, né? Aqui, uma noite fantástica, oh, que beleza. Aqui acho que deve estar um pouquinho menos agora, deve estar por volta de 6 graus aqui em Itararé. A Paulinha está em São Bernardo. A Paulinha mais durante período de férias que vai para Guaxupé, Minas Gerais, né, Paulinha? Durante esse período do ano letivo, ela está aqui no ABC Paulista, São Bernardo do Campo. Gente, que maravilha, que gostoso ver vocês chegando, a gente podendo interagir, batendo esse bate-papo legal. Enquanto isso, deixa eu lembrar para vocês. Essa live, como é um grupo fechado, nós não temos como compartilhar, mas depois eu vou baixar esse vídeo e depois essa live vai para o YouTube. Até sábado ela está no YouTube. Então lá no YouTube, se você gostou, quer compartilhar com alguém, com um amigo, com um parente, você pode compartilhar. É só digitar o Motociclismo e a Bíblia e você encontra todas as lives, tá ok? 58 lives. E aí, essa até sábado vai estar lá também, talvez amanhã à noite esteja lá também. Boa noite para o meu irmão Noril Tilman de Carlópolis, a 150 quilômetros aqui de Itararé. Meu moto abraço para você, irmãozão, estamos sempre junto aí e orando pela sua mãe, pela recuperação dela, tá certo? Oro todas as manhãs por ela, um abraço para você, meu irmão, e tamo junto. E a semana que vem acho que eu tô passando por aí, por Carlópolis. Tá certo? Acho que lá por quarta-feira eu tô passando por aí. Aldo Cândido, boa noite para você, meu irmão. Moto abraço aí. Moto abraço. Obrigado pela presença e por estar com a gente nessa noite fria, pelo menos aqui na minha região. A Fátima Oliveira está colocando em Mundo das Motas, uma vida saudável, é isso mesmo. E com Deus sempre no comando. Olha, uma vida saudável, com a gente se misturando com a natureza e Deus no comando. Bora ser feliz, né? Bora pra frente, bora ser feliz. Durbinho Júnior, Durbinho, uma boa noite pra você, meu irmão. Tava com saudade, hein? Tava com saudade. A gente tava sentindo a sua falta aí. Uma boa noite, ele diz aí, saudades por causa do trabalho, estava difícil. Não, eu entendo como é que é. E eu fico muito agradecido quando vocês ainda conseguem separar um tempinho para estar com a gente. E ele disse aí, mas hoje estou aqui com você, é um grande prazer ouvir suas palavras. O prazer é meu saber que vocês estão aí. O prazer é meu de receber o carinho da presença de vocês. E isso não tem preço, né? Diz que para todas as outras coisas tem o Mastercard. Algumas coisas não tem preço, essa aqui é uma delas. Ver a presença de vocês aí, sempre junto com a gente aí, isso não tem preço. Obrigado, obrigado, meus irmãos. E é isso mesmo, nós nos abraçamos aqui, ó, virtualmente, tá certo? Nós nos abraçamos virtualmente, porque simbolizando o momento que eu vou querer dar um abraço em vocês também. Vai chegar a hora. Alguns eu já conheço pessoalmente. Esse final de semana eu vou estar em Suzano, ali na Grande São Paulo, né? E teve uma pessoa que falou, opa, vou lá, vou encontrar você. Vamos lá, tá certo? Vai ter o escudamento lá, assim, bem restrito, né? Vai ser num sítio, num lugar aberto, com todos os cuidados, máscara, álcool em gel, mas eu vou estar lá presente com alguns irmãos lá que estarão sendo escudados lá. Eu quero prestigiar esses meus irmãos, companheiros de colete aí. E é sempre... E se alguém quiser ir, olha, está convidado, tá bom? Vai ser em Suzano, sábado agora, às 15 horas, no sítio lá. Não sei o endereço de cabeça, mas se alguém quiser participar, estiver perto, quiser ir lá, depois me procura aí no message aí e eu passo o endereço para você também. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu falar para vocês. Deixa eu falar para vocês, se tem alguém aí que ainda não pediu, eu ainda tenho esse aqui para mandar de presente para você, tá bom? Esse aqui é A Maior Esperança,
é esse livro aqui com essa moto na capa, com a estrada da vida aí na frente, uma leitura muito dinâmica, muito gostosa, falando sobre a atualidade. E tenho esse aqui, Esperança para a Família, dando dicas e orientações de como ainda melhorar o relacionamento. Se está bem, pode ficar melhor ainda. Se tem alguma coisa que precisa acertar, algumas dificuldades, ele vai ser muito útil, ajuda. Então, se você fala assim, eu quero da família, eu quero da moto, ou eu quero os dois, é só pedir, colocar o endereço que eu mando para vocês, tá bom? Lucas Pelisson tá chegando também, uma boa noite para você, meu irmão. Um moto abraço, mais um irmão que tá chegando aí, parceiraço mesmo, tá sempre junto com a gente. Uma boa noite, obrigado pela presença e obrigado pelo carinho, tá certo? E meus queridos, a gente precisa conversar porque vocês, desculpa, vocês devem estar com frio, não querem ficar muito tempo perdendo tempo lá ouvindo o William falar, a gente tem que entrar no nosso assunto logo, porque se deixar, eu vou batendo papo, vou ficando aqui, ó, e vai embora, né? Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, gosto de fazer amigos, gosto de estar com vocês, tá certo? Então às vezes eu abuso um pouquinho, falo demais, mas aí, então deixa aí para o nosso tema de hoje. Alguém lembra aí como é que é o tema de hoje? Lá? O tema de hoje é os maiores desafios, é isso mesmo, os maiores desafios. Vamos conversar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem que enfrentar e os maiores que nós temos pela frente aí, tá certo? Quais são os maiores desafios para nós motociclistas? O Fábio de Andrade tá chegando aí, passo para você também, meu irmão, ó. Irmãozaço do coração aí, que tá sempre nas estradas aí, tem acompanhado aí as suas postagens aí, tá sempre nas estradas aí. Um abraço para você, meu irmão. Então, nós estamos... hoje o tema é sobre os maiores desafios. Gente, os maiores desafios, aquele que é um desafio para você, talvez não seja para mim talvez seja natural, mas aquilo que para você é natural, talvez para mim seja um grande desafio. Nós temos motociclistas, por exemplo, eu tenho um amigo motociclista na cidade de Taquarituba, fica a uns 105 quilômetros daqui. Eu passo lá nas minhas vendas, ele estava falando, falou assim, ó William, eu viajo, eu ando de moto, gosto, mas para mim um desafio é enfrentar São Paulo. Ali é complicado, eu não gosto de entrar em São Paulo. Então, para muitos, o trânsito das grandes cidades se torna um desafio, né? De carro às vezes vai muito bem, mas falou de ir de moto, por mais que ande em todos os lugares por aí, está acostumado a viajar, mas chega em São Paulo, ele disse que não é a praia dele não, tá certo? Então os desafios são imensos, né? A minha esposa está tirando habilitação, né? Então para ela isso é um desafio. Aqui tá frio, mas ela falou assim, bem, eu terminei a aula suada, ela fica nervosa, é um desafio que ela tem a enfrentar e com certeza, ela falou assim, fica tranquila, é assim mesmo. O começo de todas as coisas não são fáceis, mas é assim que a gente segue em frente, né? A Paulinha está dizendo, verdade, já dirigi muito em São Paulo, capital, muito difícil. Não, é complicado, né? É um trânsito louco, é um trânsito absurdo. Você chega ali nas marginais, aquele trânsito brabo que tem lá, e os corredores, as motos passando de um lado, de outro, né? Então você tem que estar muito atento com isso. Alguns não têm aquela prática de pegar os corredores, né? E às vezes fica meio que parado atrás do trânsito. Quando a gente vem do interior e vai para lá, então alguns enfrentam essa dificuldade. Então são muitos os desafios. Desafios para outros talvez seja uma longa jornada, uma longa viagem, né? Às vezes está se programando há meses, mas é um grande desafio, às vezes de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, 10.000 quilômetros. Eu tenho uns irmãos como é que fala? Do nosso motoclube, que em janeiro estarão indo para Cartagena, na Colômbia. Então vai ser mais ou menos uns 10.000 quilômetros para ir e mais ou menos uns outros 10.000 para voltar,
né? Então, assim, é um grande desafio, são 20 mil quilômetros, uma viagem dessa, então tem que estar com tudo preparado. William, você não vai? Vontade não falta, o que falta é esse aqui, ó, tá faltando um pouco tempo para mim, você entendeu? Então, dessa vez não vai dar, porque vai levar, nós vamos levar uns 10 dias para até lá, 10, 12 dias para ir, aí depois mais uma semana lá, mais uns 10, 12 dias para voltar, é um mês. Então, para mim fica complicado questão de trabalho, né? Eu trabalho com vendas, eu dependo da produção, então ficar um mês parado fica complicado, né? Aqui o Carlos Moraes está dizendo aí, ó. Opa. Rapaz, aqui, deixa eu achar aqui. Perdão, gente, já estou chegando lá. Ao vivo é assim mesmo. Ele fala, sei bem como é trabalho aqui, como é o trabalho aqui no trânsito. Ele trabalha aí, ele sabe bem como é. Ele trabalha no trânsito de São Paulo todos os dias. Ele é motorista de ônibus urbano lá. Então ele sabe bem, conhece bem o trânsito, sabe os perigos, os riscos que tem, né? Mas é assim. Para alguns isso já se torna natural, é normal, já não é mais um desafio, mas para quem vem de fora, esse se torna um grande desafio, né? Quem mais? Gente, meu coisa aqui tá falhando um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu pular a sua, gente, me desculpem, tá? A Paulinha está dizendo, mas nem as motos não respeitam, nem as... É esse que é o problema. Algumas das motos, nem elas respeitam as outras motos, né? Então esse é um problema. Então, aí começa a ficar difícil. Aí, em vez de ser algo agradável, acaba se tornando uma luta, uma guerra ali dentro mesmo, uma guerra no trânsito. Então, nós enfrentamos esses desafios, essas lutas, eu estava dizendo. Então, nós temos irmãos que vão para... Alguns irmãos que vão rodar 10 mil, 20 mil quilômetros, mais ou menos, ida e volta. E eu queria ir também, mas ó, esse aqui está faltando, né? Quem sabe esse ano ainda eu consiga ir para a Bahia. Vamos ver, a gente estava planejando algumas coisas, mas tudo não está muito fácil, né? Mas vamos lá, a gente vai vencendo, e os desafios foram feitos para serem vencidos, para a gente correr atrás, para ser transposto, né? Porque o desafio é para isso. Se diante do primeiro desafio a gente para, então são os gigantes da vida da gente, né? Os gigantes que chegam na nossa frente, se a gente para diante deles, a gente fica para trás. O Fábio está dizendo que logo mais vai comprar a moto dele. É isso mesmo, meu irmão. Compre mesmo e você vai ver como é maravilhoso, né? Depois que você acostuma, que você começa a gostar, você não quer mais saber de outra coisa. Eu falo para minha esposa, se eu pudesse, eu passava o tempo todo viajando, né? Mas esse não dá, esse não deixa. Minha esposa hoje falou assim, você tá na seca para pegar a estrada, né? Eu falei, tô, mas... A gente acaba rodando mais perto por aqui mesmo, né, pela região. A gente quer pegar uma estrada mais longa, né, curtir um pouco mais. Mas tudo a seu tempo, tudo na hora certa. Os desafios estão aí para serem enfrentados, para serem vencidos, para alcançarmos vitórias. As vitórias vêm com muitos desafios, né? E isso nos faz crescer. Então os desafios são importantes porque eles nos fazem crescer, sabe? Faz a gente caminhar cada vez em algo, olhando para um objetivo e lutando para alcançar. E os desafios vão aparecer. Você sabe, a vida da gente é cheia de desafios. Não é só no motociclismo, não. Né? A vida da gente. Os desafios são grandes. Muitos estão enfrentando grandes batalhas nessa época. Né? E para isso, eu não posso deixar de fazer aquela reflexão de sempre. E ao fazer a reflexão, eu quero falar para você que se alguém está aí pela primeira vez, nós lemos um trecho curto da palavra de Deus, mas é assim, aqui não tem placa de religião, não tem placa de igreja, nós somos todos irmãos, tá certo? Então vamos quebrar aqueles preconceitos de placas, eu costumo dizer assim, vamos quebrar os muros e construir pontes.
tá certo? Então é assim, então se você está aí, pegue a sua Bíblia, nós vamos ler um trecho hoje lá no 2 Samuel, no Antigo Testamento, 2 Samuel, no capítulo 21. 2 Samuel, no capítulo 21. Eu peço para você, se você tiver com a Bíblia, abra. Não acredite só naquilo que o William está falando, não. Confira se é isso mesmo, é importante. Por quê? Porque o que o William fala não tem importância nenhuma. O que tem importância é o que a palavra de Deus fala. Então é importante você conferir, tá certo? Eu já vi aí que o Carlos já abriu a dele, né? Já mostrou lá que tá na mão. Tá na mão, é assim. E para quem não está muito acostumado, segundo Samuel, fica ali no Antigo Testamento, tem um índice ali, mas vem acompanhando essa sequência: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel, o 10º livro da Bíblia. Tá certo? Então, qualquer coisa você vê. Você fala, William, fala a sua página, é que cada Bíblia às vezes tem uma paginação diferente. Tá certo? Gelson Assis, paz para você também, meu irmão. Obrigado pela presença, pelo carinho e por estar conosco nesta noite. Tá certo? Pode estar frio aí onde você está, mas nós vamos esquentar hoje o coração com a palavra de Deus falando ao nosso coração. Tá certo? Vamos lá? Então, 2 Samuel, no capítulo 22, capítulo 21, e o verso 22 diz assim. Podemos ler? Então vamos lá. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. William, que negócio é esse? O tema hoje não é um desafio? Boa noite, meu irmão Renato Dumont. Forte abraço para você também, obrigado pelo carinho e obrigado por estar com a gente, reservar um tempinho para estar aqui com a gente. O tema não é sobre desafios, maiores desafios? Muito bem. Eu costumo dizer que os desafios são gigantes que se apresentam diante de nós e nós temos uma batalha para lutar aqui. Nós temos uma luta diante de nós, diante dos nossos desafios. E aqui diz que estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Que negócio é esse, William? O ano passado, acho que mais ou menos na época de junho, por aí, julho, eu falei, numa das nossas reflexões, eu falei da batalha entre Davi e Golias. Você conhece essa história, né? Essa história muitas vezes até as crianças às vezes conhecem, né? A luta de Davi, Golias e tudo mais. E a gente, quando fala em gigante na palavra de Deus, a gente lembra só daquele lá que enfrentou Davi quando ele era ainda um adolescente, mas não parou por aí. Você sabia disso? Interessante que Davi, a vida dele foi cercada pelos gigantes. Uma luta, ele teve uma luta constante contra os gigantes, né? Ele teve uma luta constante contra os gigantes. Começou aquela primeira quando ele era ainda pastorzinho de ovelha, ele cuidava das ovelhas de seu pai. 3 dos seus irmãos lutavam no exército de Saul, no exército de Israel, e ele, para levar informações para seu pai, o pai pede que ele leve alimentos até lá, para que possa trazer notícia de como estavam os irmãos, o pai preocupado. E ali nós conhecemos aquela história, quando ele vê aquele desafio, aquele homem afrontando o Deus de Israel, ele não pode suportar, e ele diz que em nome do Senhor dos Exércitos, Deus lhe daria a vitória sobre aquele gigante, sobre aquele homem, e realmente foi o que aconteceu. Mas as coisas não pararam por aí. Isso, interessante que começou quando ele era jovenzinho, ainda um adolescente, né? Talvez menos de 20 anos, mas o que aconteceu? Agora ele era um rei. Ele agora não era aquele jovenzinho, não era um pastorzinho de ovelhas, não, ele tinha se tornado o rei de Israel. E agora ele já estava, nesse período aqui, ele já estava avançado em sua idade, em seus anos de vida, ele já estava avançado. Em outras palavras, ele estava agora mais cansado. Quando você lê esse capítulo um pouco antes,
e que fala desse encontro agora, quando esse gigante veio até ele, diz que ele estava cansado, né? Ele cansou-se, né? E aí, nesse período, veio um homem do mesmo exército lá dos filisteus. Eles tinham uma luta constante durante o povo de Israel, durante vários períodos, várias épocas diferentes. Eles estavam em constante luta, constante batalha contra os filisteus. E agora, interessante que naquela época, hoje, um comandante, às vezes, quando vai para uma batalha, um presidente, um rei, quando vai para uma batalha, na verdade ele não vai, ele manda os seus soldados. Mas naquela época não era assim. O rei tomava a frente, o rei estava lá. Interessante que os homens lutavam seguindo o seu rei. Se o rei fugisse, o povo fugia atrás. Mas se o rei estava à frente, aqueles homens criavam coragem e batalhavam por amor, batalhavam junto com o seu rei. E Davi não era diferente. Mas naquele período aqui, fala que ele cansou-se, sabe? E quem veio para matar foi Isbi-Benob, o nome daquele gigante, ele vem da mesma linhagem daquele outro que ele havia lutado, entende? No passado. Vinham da mesma família, mas quando ele estava para matar o rei Davi, Abisai, um dos seus soldados, ele o salva e mata aquele homem, mata aquele guerreiro. E depois que passou o perigo, os homens se ajuntaram do povo de Israel, do exército, falou assim, olha, o Senhor não vai mais lutar, o Senhor não lutará mais, porque nós não queremos que apague a nossa lâmpada, não queremos que apague a nossa luz. Deixa eu mandar meu moto abraço aqui para o meu honorável irmão Mauro. Mauro Pedro, um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela presença. Então, falaram assim, ó, o senhor não vai lutar mais. Nós não queremos perder. Ele sempre teve à frente, ele sempre lutou. Mas, vamos falar a verdade, ó. Eu agora estou com a barba branca, né? Existem algumas situações que a gente olha assim, opa, eu não faço as mesmas coisas que faziam há 20, 30 anos atrás, de jeito nenhum, né? O gás já não é mais o mesmo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer com prudência. A gente continua louco do mesmo jeito, a gente só faz um pouco mais devagar as coisas, né? Mas continua meio louco do mesmo jeito, né? Faz as mesmas coisas, né? Só que às vezes um pouco mais devagar. E foi o que aconteceu com ele. Mas naquele momento, ele foi um de seus soldados, Abisai, matou aquele gigante. Não demorou muito tempo, numa outra batalha contra os filisteus, dessa vez foi Sibecai, que agora derrota e mata Saf, um outro gigante. E aí, parecia que estava tudo acabado, parecia que estava tudo certo, tudo estava resolvido, né? Mas eles novamente se enfrentam. E família grande, né? Chamado Golias, dizem que era irmão daquele mesmo Golias que no passado Davi havia matado, naquela luta entre Davi e Golias. E agora aparece esse que diz que quando ele vem, dessa vez Elanã o mata e derrota. E não para por aí. Quando parecia que não havia mais nada, apareceu um homem de grande estatura, um outro da linhagem dos gigantes de Gate, né? Então, nesse momento, Jonatas, um sobrinho seu, um sobrinho de Davi, agora mata esse gigante. Interessante que a vida dele foi cercada durante toda a vida pelos gigantes, nessa luta constante. Esse homem aqui diz que a presença, a estatura, ao olharem para ele trazia pavor para as pessoas. Diz que era apavorante olhar para aquele homem, de tão grande que ele era. Mas, mais uma vez, foram derrotados. Interessante que nós temos uma luta diária, temos, não temos? Nós temos desafios tremendos.
Nós temos talvez muitos gigantes, um gigante a cada dia que nós temos que lutar, um gigante a cada dia que nós temos que vencer. É assim ou não é? É desse jeito. Tenho certeza que isso não é uma prerrogativa só minha, mas é de vocês também. Quantos desafios vocês têm enfrentado? E vou falar uma coisa, quais os desafios que você está enfrentando hoje? Quais os gigantes que você tem enfrentado durante toda a sua vida? Né? Em cada época parece que o desafio se torna diferente, mas vem sempre um gigante, vem sempre um obstáculo, um desafio novo na nossa vida. Né? Alguns talvez seja o desemprego. É um dos gigantes que tem enfrentado. Outros, pode ser questão do relacionamento familiar. São gigantes, são desafios que nós temos enfrentado dia após dia. E parece que nunca, vamos falar a verdade, parece que nunca chega ao fim. Parece que sempre tem um novo desafio, sempre tem um novo gigante a ser enfrentado, sempre tem uma nova luta, uma nova batalha que se apresenta diante de nós. Parece que nunca acaba, e é verdade, nesse mundo em que nós vivemos, nunca acaba. A gente vence um hoje, tem outro amanhã, parece que nos esperando, né? Você já percebeu que parece que naquela época que a gente está com pouco dinheiro, é hora que quebra o negócio, estraga o outro, o carro arrebenta, e parece que vem tudo de uma vez só. Parece que um está esperando o outro chegar para nos sufocar. Então, essa é uma luta diária que nós enfrentamos. Talvez, um dos grandes gigantes que você tem enfrentado é contra esse vírus que se apresentou mais forte desde o ano passado, e nós estamos lutando. Talvez alguns tenham enfrentado a questão de saúde, talvez a morte tenha rondado a família de alguns que estão aqui. São os grandes desafios, os grandes gigantes que nós temos que enfrentar cada dia, e temos lutado, e parece que a luta nunca cessa, e às vezes nós vamos nos cansando disso, e às vezes nós perguntamos por que que isso está acontecendo, o que que há de errado, que parece que nunca acaba e a luta só aumenta. Às vezes não acontece isso com você, às vezes acontece isso comigo, né? Então, nós vivemos num mundo injusto. Às vezes fala assim, mas por que que eu não fiz nada de errado? O nosso mundo é injusto. A gente não precisa, às vezes, fazer alguma coisa de errado. É verdade que algumas vezes são consequências das nossas escolhas, mas nós vivemos num mundo que eu não preciso fazer nada de errado, às vezes, para ele se voltar contra mim. Tá certo? Agora, vou falar para você. Talvez os maiores gigantes que eu e você temos que enfrentar não são os gigantes externos, não são esses que eu mencionei. Como assim, William? Talvez esses não são os maiores gigantes. Os maiores gigantes, muitas vezes, sabe qual pode ser? Que geralmente é na nossa vida, os maiores gigantes talvez seja o orgulho. Outro dos grandes gigantes que às vezes nos apavoram são a autossuficiência, naquela questão de que eu não preciso de ninguém, eu consigo resolver, não precisa de ajuda, e isso se torna perigoso. Sabe por quê? Quando a gente se sente muito autossuficiente, às vezes a gente até acha que consegue resolver as coisas sem Deus na vida da gente. Então, e aí nós temos uma dificuldade de entregar, de confiar a nossa vida, as nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades nas mãos de Deus, porque a gente acha que é a gente que tem que resolver, eu que tenho que resolver, mas Deus pede que a gente lance sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele pede que a gente lance sobre Ele o nosso fardo, e que tome o fardo dele, porque o fardo dele é leve, é suave. Você entende? Mas nós queremos, então, esse é o grande perigo da autossuficiência. Então essa talvez seja um dos grandes, dos maiores
gigantes que nós temos que enfrentar, um dos maiores desafios. Outro dos grandes, talvez um dos maiores desafios, um dos maiores gigantes que nós temos que enfrentar, são as mágoas e os ressentimentos que nós sentimos, que nós guardamos contra as pessoas, e isso impede que sejamos felizes. Sabe, nós temos que aprender a perdoar, a deixar de lado, porque quando você fica ressentido, você não deixa a mágoa, você não se livra da mágoa, quem mais sofre é você. Quando eu não perdoo, quando você não perdoa, é a mesma coisa que eu tomasse um copo de veneno e querer que o efeito aconteça sobre a outra pessoa. Você está entendendo? Então, as mágoas, os ressentimentos, talvez sejam os maiores gigantes que nós temos que enfrentar. Os maiores gigantes não são aqueles externos, mas os maiores gigantes e aqueles que encontram-se dentro de nós. O orgulho, a autossuficiência, mágoa, ressentimento. Nós precisamos resolver. Mas interessante, como que a gente vai resolver? É difícil, mas é por isso que nós temos que aprender a entregar nossa vida nas mãos do Senhor, porque lá em Mateus, no capítulo 28 e o verso 20, lá a última parte fala assim, Jesus Cristo dizendo, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outra tradução diz, até o final. Eis que eu estou com você todos os dias até o final. Então entenda uma coisa, essa luta que nós temos que enfrentar, esse gigante que se apresenta até nós, não precisa ter medo, por quê? Porque você não está sozinho. Tem alguém, tem um gigante muito maior que é Jesus Cristo, que nessa batalha, ele está do outro lado da montanha, só te esperando para te dar a vitória. Você está compreendendo? Ele está ao seu lado, ele luta com você. Foi ele que disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Você está entendendo? Então, o problema maior é que nós somos orgulhosos, um dos grandes gigantes, e a gente estufa o peito e quer mostrar a nossa asa assim para dizer que nós somos grande e que somos capazes. É onde a gente cai de novo, é onde a gente é derrubado de novo, é onde a gente cai na lama novamente. E ele está dizendo assim, filho, lance sobre mim a sua ansiedade, lance sobre mim, como é que fala? Lance sobre mim os seus desejos, os seus anseios. Eu estou com você todos os dias até o final. Interessante que Deus não pode mentir. Se ele não pode mentir, isso que ele falou é verdade. Ele está com você. Lá em Malaquias, no capítulo 3, o verso 6, a primeira parte diz assim, eu, o Senhor Deus, não mudo. Se ele não muda, o que ele falou é verdade. Você está compreendendo que todas essas informações, como pode nos trazer paz, como pode nos trazer esperança, como pode nos trazer a vitória. Mas nós somos teimosos. A gente quer ir sozinho, a gente quer mostrar que pode. Você já percebeu que a gente gosta de mostrar que pode? Sabe, para o homem principalmente, você já percebeu, um dos maiores desafios, quando a outra pessoa fala assim, ó, se você for homem, então faz isso. Aí você quer mostrar que é homem. Jesus nunca precisou mostrar que era Deus. Desculpa. Quando ele fazia um milagre, é porque havia uma necessidade, não porque ele queria mostrar o seu poder. Pelo contrário, quando pediram para que ele fizesse um sinal, ele não fez. Ele não fez. Porque ele não estava para mostrar, olha, tá vendo? Ó, eu posso, nós que temos essa tendência, né? Ó, eu posso, eu sei. Interessante, né? Que quem mais tem, não precisa mostrar que tem. Mas aquele que tem menos, parece que é o que quer mostrar mais, e é aquilo que nós fazemos. A gente quer mostrar para os outros um poder que nós não temos. O poder está no Senhor, o poder está em Deus. E ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Você lembra desde aquela primeira batalha de Davi? Ele diz assim, olha, você vem a mim com espada, com lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos.
Você vai em nome de quem para enfrentar o gigante da sua vida? Você vai em nome de quem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de você? Não esqueça, você sozinho, eu sozinho, nós não somos nada. Não esqueça, tem uma frase que já rodou por aí, pela internet, por caminhões. Deus sem você, ele continua sendo Deus, mas você sem Deus, você não é nada. Eu sem Deus, eu não sou nada. Você está compreendendo isso? Então, o maravilhoso é que do outro lado, nós estamos na batalha, de um lado o nosso inimigo está ali, mas do outro lado está Jesus Cristo, o Senhor da vitória, o grande gigante que morreu lá naquela cruz, mas ele ressuscitou vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. E é essa vitória que ele quer passar para mim e para você. Diante do gigante que se apresenta na sua vida, maior do que o gigante que nós temos enfrentado no relacionamento, o gigante do desemprego, o gigante da doença, é o gigante que se encontra dentro de nós, orgulho, autossuficiência, mágoas e ressentimento, mas ele é poderoso e ele pode te ajudar. Eu não posso, eu preciso, assim como você, eu preciso da misericórdia e da graça de Deus, assim como você precisa, mas ele não, ele é o Deus da vitória, ele é o Senhor dos exércitos e ele está pronto a dar a vitória para mim e para você. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nunca se esqueça disso. Davi, a vida dele foi cercada pelos gigantes durante toda a vida, mas apesar dos erros e tropeços que ele teve, ele foi um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus nos apresenta. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Mesmo falho como ele era, ele confiava no Senhor. E diante dessas lutas, diante dos gigantes, ele sempre obteve vitória. Eu e você também temos as nossas lutas, cometemos os nossos erros, temos os nossos escorregões. Mas se eu e você confiar no Senhor, assim como Davi confiou, a vitória já é nossa. A vitória é sua. E Ele quer derramar essa bênção, essa vitória sobre você nesta noite. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus apresenta e mostra que Ele é o Deus da vitória, o Senhor dos exércitos. E é Ele que quer lutar e vencer por você. É isso que você quer também? É o que eu quero. Eu gostaria que você quisesse isso. É o que você quer? Muito bem. Se é o que você quer, eu quero convidá-lo nessa noite a fechar os olhos aí onde você está e orar comigo, pedindo a bênção, pedindo a vitória, pedindo a derrota, a vitória sobre cada gigante que se apresenta. Vamos fazer isso? Então agora, junto comigo, feche os olhos e ore comigo. Santo Deus, amado Pai que habita nas alturas dos céus, mas que está conosco neste momento para nos dar a vitória. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, no seu infinito amor, na sua misericórdia, o Senhor está disposto a nos alcançar onde nós estamos, nos segurar em tuas mãos fortes e poderosas e nos levar até a vitória. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos desampara. Muito obrigado, porque mesmo diante dos maiores desafios, diante dos maiores gigantes, o Senhor prometeu estar conosco até o final. Muito obrigado, porque nós temos essa promessa e essa certeza. Pai querido, nós suplicamos, não porque nós merecemos, não, mas nós suplicamos pelos méritos de Cristo, que veio nos resgatar, que veio dar a sua vida em favor de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Toma-nos em teus braços de amor. Derrame esta bênção sobre cada um de nós. Tu conheces as necessidades de cada um. Eu não conheço, mas tu conheces. Então, Senhor, nós suplicamos, por amor de Cristo, que o Senhor derrame uma bênção sobre cada um que aqui está. Que cada um se saia vitorioso diante de cada gigante, de cada desafio, por maior que seja. E que as tuas bênçãos alcancem também cada um de nossos queridos, onde quer que estejam. Entregamos nossa vida em tuas mãos, dizendo: Senhor, salva-nos e dá-nos a vitória. Nós
Torna-nos pessoas felizes, Senhor, na certeza que ao teu lado nós jamais seremos derrotados. É o que nós suplicamos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite para você, meu irmão, que Deus te abençoe. E não esqueça, os gigantes são constantes, mas você não está sozinho. O nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, luta por você. Então, tenha uma boa noite, durma tranquilo, tenha um bom descanso. E na próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até quinta-feira. Um muito abraço para você.